Saudações, prezados cursistas do curso de Libras Básico. Quem vos fala é Sandra Regina de Moraes Cunha Rodrigues, sou professora do IFP, Campus Piripiri, de Disciplinas Pedagógicas e Libras. Irei ministrar a disciplina História da Educação de Surdos e Língua Brasileira de Sinais, Comunidade, Cultura e Identidade Surda. E nossa aula 1 trata sobre fundamentos históricos da educação de surdos. Nesta aula trataremos sobre terminologia e um breve histórico da educação do surdo no mundo e a educação dos surdos no Brasil. Sobre a terminologia, é importante dizer que muitas pessoas, durante muito tempo e até atualmente, utilizam o termo mudo ou surdo-mudo, mas estes devem ser superados. O termo atual, pelo viés patológico, é pessoa com deficiência auditiva ou deficiente auditivo, e pelo viés social, é surdo, para valorizar a cultura surda. E por que não devemos utilizar mudo e nem surdo-mudo? Porque a grande maioria dos surdos, eles não são mudos, não falam, não oralizam, porque não ouvem e não foram estimulados por um profissional da fonoaudiologia. Então, a terminologia correta também com relação à língua é língua de sinais e não linguagem, porque ela já é uma língua com característica gramatical própria. Nós vamos estudar isso mais à frente. Então, o educando surdo, aspectos históricos e sociais. Fatos históricos na antiguidade. No Egito, por volta do quarto milênio a.C., os surdos eles eram adorados, considerados mediadores entre os deuses e os faraós. Por isso, eram temidos e respeitados pela sociedade. No entanto, na Roma, século V a.C., os surdos eram vistos como seres imperfeitos, sem direito a pertencer à sociedade e, por serem considerados enfeitiçados, eram merecedores de castigos, eram atirados no rio Tibre ou abandonados. Também eram proibidos de celebrar contratos, elaborar testamentos e até possuir propriedades ou reclamar heranças, com exceção dos surdos que falavam. Na Grécia, século XVII a.C., em Esparta, onde dominava a cultura da guerra e da perfeita aptidão física, em decorrência dos surdos serem estigmatizados como incapazes, eles eram condenados à morte e jogados em precipício. Em Atenas, os surdos eram rejeitados e abandonados nos campos ou nas praças. Era um destino cruel que se restringia à exclusão social, à escravidão, à miséria absoluta e à morte. O não reconhecimento dos surdos como seres humanos está vinculado a perspectivas filosóficas da época, visto que, segundo Heródoto, geógrafo e historiador grego, estes se constituíam em seres castigados pelos deuses. O filósofo grego Aristóteles defendia que uma pessoa que não verbalizasse não possuía linguagem e tampouco pensamento, isto porque, na visão aristotélica, a audição é a sensação que mais contribui para a inteligência e o conhecimento. Portanto, os nascidos surdos, eles eram considerados insensatos e naturalmente incapazes de razão. Santo Agostinho defendia a ideia de que os pais de filhos surdos estavam pagando por algum pecado que haviam cometido. Defendia também que os surdos eles podiam se comunicar por gestos, por estes serem equivalentes à fala, e que também eram aceitos para a salvação da alma. Foi a partir do Renascimento que surgiram os primeiros registros sobre processos educacionais voltados para os sujeitos surdos, quando o monge beneditino espanhol Pedro Ponce de León é reconhecido oficialmente como o primeiro professor de surdos. Ele ensinava os filhos surdos de pessoas nobres para que eles pudessem comprovar sua capacidade de assumir e administrar suas heranças e assim manter os bens da família.
Em 1750, na Alemanha, o oralismo foi fundado por Samuel Heilig, que adotou uma metodologia conhecida como o método alemão. O oralismo é uma filosofia que visa a integração da criança surda na comunidade de ouvintes, dando-lhes condições de adquirir a língua oral. A noção de linguagem, para os profissionais desta filosofia, restringe-se à língua oral, e esta deve ser a única forma de comunicação dos sujeitos surdos. O oralismo percebe a surdez como uma deficiência que precisa ser normalizada. Assim, possibilitaria a criança surda integrar-se na comunidade ouvinte. O objetivo dessa filosofia é fazer uma reabilitação da criança surda em direção à normalidade. Em 1760, o abade francês Charles Michel de Lepe fundou em Paris a primeira escola pública para surdos, instituindo o ensino coletivo. Em sua escola, este professor ouvinte criou um método de ensino que revolucionou a história educacional dos surdos, onde professores e alunos usavam os chamados sinais metódicos por meio de uma combinação de sinais com a gramática francesa. Esses são os primeiros sinais do bilinguismo que estudaremos posteriormente. Desta forma, o século XVIII é considerado por muitos o período mais próspero da educação dos surdos. No final deste século, os alunos surdos de Lepe tornam-se professores de outros surdos, passando a servir como referências para articulação e identificação surda. A surdez se torna um espaço de cultura e passa a despertar o interesse filosófico. Em 1817, o inglês Thomas Hawking Gallup e o surdo francês Laurent Clerc fundam a primeira escola de surdos em Washington, capital dos Estados Unidos. O Colégio de Gallup, autorizado pelo Congresso americano no ano de 1864, transformou-se na primeira e única universidade de surdos existente até os dias de hoje. A Gallup University A Gawler University, em prol da defesa dos direitos dos surdos e da língua de sinais, preconiza que não é necessária educação especial para os surdos, basta apenas que ele tenha o direito à comunicação em língua de sinais, que essa comunicação em língua de sinais seja respeitada. Em 1850, a língua de sinais americana, ASL, e não o inglês sinalizado, passa a ser utilizado nas escolas, assim como ocorria na maior parte dos países europeus. Neste período, houve uma elevação no grau de escolarização dos surdos, que podiam aprender com facilidade as disciplinas ministradas em língua de sinais. Entretanto, o método oral começa a ganhar força. Durante o século XVIII, percebemos que surgiram duas tendências na educação dos surdos: o gestualismo, que foi o método francês, e o oralismo, o método alemão. O oralismo, portanto, em 1880, foi instituído pelo Congresso de Milão, na França, como o único modelo aceitável. Consiste em impor a língua na modalidade oral ao surdo, proibindo completamente o uso de qualquer língua de modalidade gestual. Essa tendência foi abandonada em meados do século XX, devido ao seu insucesso, sendo substituída pelo método da comunicação total. Foi em 1960 que a filosofia da comunicação total foi implantada. Ela defendia o uso de todos os recursos e técnicas que permitissem estabelecer o fluxo comunicativo, usando diferentes formas de comunicação, tais como mímica, pantonímia, gestos, sinais, estimulação auditiva, leitura labial, leitura e escrita simultânea. A filosofia da comunicação total tem como primordial preocupação os processos comunicativos entre surdos e ouvintes. O surdo não é visto como uma pessoa a ser normalizada, e sim pela deficiência como uma marca que interfere nas relações sociais e no seu desenvolvimento global. Entretanto, foi também em 1960
que começou a ganhar força a filosofia do bilinguismo. O bilinguismo mudou a maneira de perceber o surdo. A visão patológica da surdez, ela foi substituída por uma visão social, cultural e linguística. A educação bilíngue consiste, em primeiro lugar, na aquisição da língua de sinais, sua língua materna, a L1, e propõe que o surdo comunique-se fluentemente na sua língua materna, língua de sinais, e na língua oficial do seu país, que será a L2, no caso do Brasil, a língua portuguesa. Em 1889, em Paris, acontece o Congresso Internacional de Surdos, sem a presença de ouvintes, ao contrário do Congresso de Milão, 1880, onde os ouvintes decidiram qual o melhor método para alfabetizar o surdo. Histórico da educação de surdos no Brasil. A primeira iniciativa de educação de surdos no Brasil aconteceu quando o professor francês, que era surdo, Ernest Reuter, a convite de Dom Pedro II, veio ao Brasil e preparou um programa que consistia em usar o alfabeto manual e a língua de sinais da França. Apresentou documentos importantes para educar surdos, mas ainda não havia escola especial. Solicitou então ao imperador Dom Pedro II um prédio para fundar uma escola. Desta forma, em 1857, no dia 26 de setembro, através da Lei 839, assinada por Dom Pedro II, fundou-se o então Instituto Nacional de Educação dos Surdos Mudos, atualmente Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES, no Rio de Janeiro. Em 1911, o INES passou a seguir a tendência mundial utilizando o oralismo puro. De 1930 a 1947, o então diretor Armando Paiva Lacerda exige que os alunos não usem a língua de sinais, podendo apenas utilizar o alfabeto manual e um bloco de papel com lápis no bolso para escrever as palavras que quisessem falar. Em 1957, foi totalmente proibida a utilização da língua de sinais no INES. E na década de 1950, o poder do método oralista cresce em todo o Brasil. O desconhecimento e a falta de convivência com os surdos provocam prejuízos na cultura da comunidade surda, o empobrecimento da língua de sinais e a falta de acesso às informações sociais. Em 1975, chega ao Brasil a filosofia da comunicação total e, a partir das pesquisas em língua de sinais, começa a ganhar força no país a filosofia do bilinguismo. Em 1977, foi criada, no Rio de Janeiro, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos, FENEIDA, com diretoria de ouvintes. Em 1980 chega ao Brasil o bilinguismo. Em 1987 foi criada a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENES, sob a direção de surdos. Em 2002 é promulgada a Lei 10.436, em 24 de abril, conhecendo a Libras como a língua oficial das comunidades surdas do Brasil. Em 2005, o Decreto 5626, em 22 de dezembro, que veio regulamentar a Lei 10.436. Em 2003, a comunidade surda conseguiu a aprovação da Portaria 3.284, que dispõe sobre a acessibilidade dos surdos dentro das universidades brasileiras. E em 2010 foi promulgada a Lei 12.319, que regulamenta o exercício da profissão de tradutor e intérprete da Libras. Estas foram as nossas referências e obrigada.